Olá, tá chegando aí agora? Esse canal aqui eu sempre falo. Se você quiser ficar comigo, conhecendo o Evangelho fora da religião. Então, se você quiser ir conhecer, escreve aí, aperta o sininho, você vai estar sempre recebendo aí as minhas mensagens. Então, já disse em outros vídeos, vou dizer de novo, fui um pastor do sistema religioso, hoje me considero um ex-pastor do sistema religioso e sou hoje um evangelista de Cristo. Por quê? Porque eu prego o Evangelho de Jesus. E talvez você te pergunte o que aconteceu, eu te respondo já de antemão. Eu tive coragem de sair do sistema religioso. E hoje encontro usando todo o meu entendimento em pregar o Evangelho. Eu vou falar hoje, na verdade, uma pergunta que eu te faço, uma reflexão. Seria Deus mentiroso? Deus é mentiroso? Acredito que 100% de todo mundo que tem alguma crença vai dizer que não, que Deus é verdadeiro. Mas ninguém vai dizer que manipula Deus através da Bíblia ou através do seu credo. Então vamos aos pontos. Será que se manipula ou não? Por quê? Para quem usa a Bíblia como regra de fé, se você não obedece os mandamentos do jeito que está, você está sendo um hipócrita, está sendo um manipulador, usa versículos isolados para manipular aquilo que você quer que as pessoas ouçam de você. Um momentinho. Vamos lá. Usar a Bíblia como mola de escape para justificar os seus erros, as suas decisões erradas. Isso é o que muitos fazem. Isso é fácil falar. Falar mal, muita gente fala mal aí das igrejas que têm a teoria da prosperidade. É fácil falar que eles são do diabo, que aquilo não é de Deus, pedir dinheiro, pedir isso, pedir aquilo, é muito fácil. Mas às vezes você se esquece que é a favor do divórcio. E estranhamente, nessas igrejas aí da prosperidade, Igreja Universal, entre outras, lá, quando uma pessoa se divorcia, ele nunca mais é um pastor na igreja, ele nem obreiro é mais. Isso independente de qualquer situação, ainda que ele for a parte ofendida. Então, nas igrejas tradicionais, pentecostais, por aí, não se aceita algumas coisas, mas se aceita um novo casamento. Estranhamente, são a favor do novo casamento. Existem vários pontos de divergência entre os desigrejados, aquelas pessoas que saíram da igreja e servem a Deus nas suas casas. São chamados de desigrejados. Existe alguma divergência entre os desigrejados e os evangélicos, em geral, de todas as denominações. Porém, todavia, quando se trata de defender os interesses pessoais, aí não existe diferença entre as denominações evangélicas e os desigrejados. Todos em uma só voz, por exemplo, no caso do divórcio, dizem que ele é negociável diante de Deus. Se a pessoa foi a parte ofendida, se o seu cônjuge o traiu, aí tem outros que defendem, porque um espancava o outro. Tem vários pontos aí negociáveis que o Senhor Jesus não negociou. Eu estou falando aqui mais para quem é líder, pastores. Eu não estou falando falo sim, mas isso não se aplica àqueles irmãos que são membros da congregação. Mas isso eu estou falando uma esfera de liderança. Liderança está toda contaminada. De cada 10 igrejas que eu vou visitar, 8
eu encontro ali, fico envergonhado de ver pastores que estão no seu segundo, terceiro casamento. Então isso é uma coisa bem vergonhosa e bem fora do evangelho, tornando Deus mentiroso, porque ele disse que odeia o divórcio. De tudo que está escrito sobre Deus na Bíblia, a única coisa que fala que Deus odeia é o divórcio. E os pastores dessas igrejas aí conseguiram negociar isso entre suas cúpulas, para não perder ninguém, para não perder seus líderes, para ninguém ir para o banco, para continuar essa empresa e CNPJ faturando. Eles colocam aí que é negociável. Tudo bem se você divorciar e casar no papel bonitinho. O que manda é o cartório, não é mais a regra de fé que nós temos, que é a Bíblia Sagrada. Então são alguns pontos de divergência. Deus é mentiroso? Olhando no prisma desses aí, Deus é um mentiroso, porque ele disse que odeia o divórcio. E Mateus 9:19, ele disse que não é a favor do divórcio. No sem caso de prostituição, mas ali não está falando do adultério de alguém que já é casado. Estão julgando para o contexto atual, mas ali está falando para quem é noivo. Era o costume local. Quando se estavam noivos, já era tido como casado. Por isso, José, marido de Maria, quis a repudiar quando ficou sabendo que ela estava grávida. Aí precisou do anjo Gabriel aparecer e dizer que aquele que ela esperava era do Espírito Santo, era o Salvador. E eles ainda não eram casados, eles eram noivos, mas já se tratavam como casados, porque era o costume da época. Então vamos lá. Então eles estão negociando onde Deus jamais negociou. Aí fica fácil dizer que é cristão, sendo de instituição ou não. O que importa é manipular a Bíblia, para que a Bíblia faça parte da minha vontade, jamais da vontade de Deus. Se fosse da vontade de Deus, eu não marcava o dia para Deus abençoar. Sexta-feira da poderosa campanha Chagas de Cristo. Poderosa campanha quebra de maldições, poderosa campanha dos milagres, poderosa campanha da purificação. Então se marca um encontro sem saber se Deus vai estar presente ou não no nome do Mestre. Estranhamente, eu não vi ninguém marcar o encontro na casa de um falecido para levantar ele da cama ali, levantar o esquife, como fez Jesus com o filho da viúva de Naim. Havia o cortejo, o menino morto, pronto a ser enterrado. Jesus tocou e o menino viveu. Esse culto não existe, tá? Nunca teve. Seria Deus mentiroso? Deus não cura? Deus não faz ressurreição? Faz. Deus cura e faz, mas ele não tem feito? Não. Por quê? Porque a fé tem sido menor que de um grão de mostarda. O homem está muito pequeno. O que importa é manipular a Bíblia, fazer a sua vontade, jamais a de Deus. Aí você sai do sistema por conta das ordens do pastor, do dízimo. Porque se você está no sistema, você obedece à ordem de quem está na frente. Te obriga a dar o dízimo, mas no Novo Testamento não fala sobre isso. Nós ouvimos falar em Atos dos Apóstolos, onde os discípulos ordenavam que se vendia tudo que tinha. A pessoa tinha uma fazenda, todos os bens, e levava tudo aos pés dos discípulos, e os que não tinham também levavam o seu pouco que tinha, e era dividido de igual parte para todos. Então, na verdade, não existe mais no Novo Testamento 10%. Existe tudo. É tudo ou nada. Então, é o coração, é a intenção de cada um de nós. Você diz que é a igreja, que somos nós, porque a igreja, na verdade, somos nós. Mas a gente nunca quer
que a quinose de Deus seja praticada na nossa vida. A gente quer que a nossa vontade, a gente quer aguificar a Bíblia, diluí-la em dose homeopática para que ela faça o efeito devagarzinho na nossa vida. A gente não toma como uma dose pura e eficaz. A gente não toma o reino de Deus de uma golada só para ele limpar e purificar a nossa vida, limpar toda a sujeira, não. A gente vai pingando gotículas em copos de água. Isso é uma metáfora, tá? Para a gente poder ir se libertando aos poucos, não abrir mão do mundo, não abrir mão de divórcio, não abrir mão de coisas que a gente pratica no nosso cotidiano, porque é bom, tá? Não é importante a gente tomar o reino de Deus numa golada só e ter uma mudança repentina, uma transformação real que Cristo quer fazer na nossa vida. Isso não é bom, isso a gente não quer. A gente quer continuar manipulando a Bíblia. E ora a gente usa a Bíblia para justificar nossos atos, ora a gente usa as leis do país para justificar os nossos atos. Essa parte do divórcio, por exemplo, a gente usa a lei do país que permite, entende? Vivemos num mundo religioso hipócrita, porque o nosso primeiro assunto aqui é: bom, Deus é mentiroso? Olhando com os olhos de homem do nosso convívio religioso, eu penso sim, Deus ele é mentiroso. Mas olhando do lado olhando a igreja fora da religião, conhecendo o evangelho fora da religião, eu penso que Deus sim é verdadeiro e todo homem é mentiroso. E isso já está escrito: seja Deus sempre verdadeiro e todo homem mentiroso. E agora? Pensa nisso.